Você teve aulas durante todo o dia. E o que fazer? Revisar conteúdos ainda? É necessário? É necessário. Ao menos alguns instantes, saboreando e, na verdade, refletindo sobre os conteúdos ministrados de forma anterior, isso é relevante, aumenta a sua capacidade de absorção de alguns conteúdos. Só não exagere. O sono é essencial. Lembramos-nos com muita alegria do professor Carraro, um psicólogo atuante, não só na orientação profissional, mas também no cotidiano com os terceiranistas, com os concluintes e com muitos egressos do ensino médio, dizendo assim: mantenha uma orientação, uma disciplina, na qual o sono seja privilegiado. De nada adianta enveredar pela madrugada, estudando, revendo alguns conteúdos, para no dia seguinte ir para a aula arrastado e dormir durante as aulas, principalmente aquelas de história que você acha que te dão sono. Não dão, não. Principalmente as aulas do professor Mocelin. Você terá daqui a pouquinho um pouco da história dinâmica, viva, e do contexto dos mais variados personagens e das mais variadas figuras envolvidas em situações que são extremamente relevantes. Então o detalhe é privilegiar o sono, o descanso, mas também manter-se sempre ativo e ligado numa organização de atividades, nas quais você reveja a cada dia os conteúdos ministrados. Fazer os exercícios é importante? Não, não é importante, é fundamental. Bom trabalho. Olá, pessoal. Vamos falar inicialmente dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazismo na Alemanha. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, os alemães, como já vimos anteriormente, foram humilhados no chamado Diktat de Versalhes. A chamada República de Weimar foi de 1919 até 1933. Caracterizou-se por várias crises políticas e econômicas. Porém, foi um período de extraordinária efervescência cultural. Nesta época, vamos ter no teatro Bertolt Brecht. No cinema, o expressionismo alemão com Fritz Lang, grandes progressos na física, obras literárias notáveis. Nas artes, o expressionismo com Conrad Felix Miller, Otto Dix e tantos outros. Adolf Hitler vai ter uma atuação política importantíssima na história da Alemanha. Ele nasceu na Áustria, em 20 de abril de 1889. De classe média baixa, foi um estudante medíocre, porém foi exageradamente influenciado por ideias nacionalistas, pan-germanistas e o pior, antissemitas. Lutou na Primeira Guerra Mundial no exército alemão, chegou a cabo, ferido, recebeu a notícia da derrota num hospital, chorou copiosamente. Mais tarde, no Mein Kampf, alegou que a Alemanha não fora derrotada, fora, isto sim, traída pelos comunistas e pelos judeus. Os alemães não estavam conseguindo pagar as cotas da dívida de guerra. Com isso, a crise econômica e financeira foi se agravando. O apogeu ocorreu em 1923, com a hiperinflação. Em novembro de 1923, $1 valia 1 bilhão de marcos. Os nazistas tentaram se aproveitar da situação e procuraram dar um golpe de Estado em Munique. Fracassaram. 16 militantes morreram e Adolf Hitler foi preso. Condenado a 5 anos de prisão, permaneceu 9 meses em Landsberg, onde iniciou a obra autobiográfica O Mein Kampf. De 1924 até 1930, o Partido Nazista cresceu muito pouco. Na verdade, a Alemanha recuperou-se economicamente a partir de 24, graças à ajuda norte-americana e britânica.
Para você ter uma ideia, em 1928, o partido elegeu apenas 12 representantes no Reichstag, no parlamento alemão. Mas aí veio a crise de 29. O desemprego, a inflação, as falências, tudo isso fez com que os radicais de extrema direita ou de extrema esquerda crescessem enormemente. De um lado, o Partido Comunista, de extrema esquerda, do outro, o Partido Nazista, de extrema direita. Nas eleições de 1930, os nazistas elegeram 107 representantes. Na de 1932, 196. O presidente Hindenburg, pois a Alemanha era uma república parlamentarista, convidou Hitler para ser chanceler. E no dia 30 de janeiro de 1933, ele assumiu como primeiro-ministro da Alemanha. Quais os fatores que levaram os nazistas ao poder? Didaticamente podemos dizer, o medo do comunismo. Muitos votaram no Partido Nazista com medo que os comunistas chegassem ao poder. A humilhação alemã em Versalhes, a crise econômica e social, o carisma de Hitler e a propaganda nazista. A propósito, sem nenhum juízo de valor, a propaganda nazista era altamente qualificada. É preciso não esquecer que Hitler chegou ao poder pela via eleitoral, dentro da legalidade da República de Weimar. Mas logo convocou novas eleições. E com o incêndio do Reichstag, que ele atribuiu aos comunistas, iniciou uma onda de repressão. Ainda em 1933, os demais partidos foram colocados na ilegalidade e o totalitarismo começou a ser implantado na Alemanha. Em 1935, pelas leis de Nuremberg, os judeus vão sofrer uma série de segregações. Inclusive, algumas profissões vão ser vetadas a eles. Hitler começa a violar o Tratado de Versalhes, remilitarizou a Renânia, restabeleceu o serviço militar obrigatório. Em 1936, na Olimpíada de Berlim, procurou mostrar toda a pujança, todo o esplendor da Alemanha. Já em 1934, uma política de eugenia, como chamavam de higiene racial, inicia as execuções de pessoas com problemas físicos e mentais. E temos, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração para judeus, para comunistas, enfim, para os adversários do regime. Em 1939, a Alemanha caminhou para a Segunda Guerra Mundial. É verdade que os alemães testaram suas armas na Guerra Civil Espanhola. Em 1931, a Espanha tornara-se uma república, foi abolida a monarquia, mas o país era agrário, atrasado, semifeudal. Em 1936, uma frente popular, reunindo comunistas, socialistas, liberais, venceu as eleições. Houve um levante militar, pois duas instituições eram extremamente conservadoras na Espanha, a Igreja e o Exército. O país mergulha em uma guerra civil, que foi de 1936 a 1939. De um lado, os republicanos, a grosso modo, de esquerda, do outro, os nacionalistas, de direita. Os republicanos receberam o apoio da União Soviética, da França e das brigadas internacionais. Já os nacionalistas tiveram o apoio de Hitler e de Mussolini. Os alemães testaram a Luftwaffe na Guerra Civil Espanhola. Guernica, uma cidadezinha basca, foi arrasada por essas ações. Picasso vai imortalizar esse episódio. Os nacionalistas venceram a Guerra Civil e Franco vai governar a Espanha até sua morte
em 1975. No próximo bloco, vamos ver o mundo caminhando e vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Até lá.